Salve! Esses dias eu publiquei o trecho de uma carta do mestre Kutumi, de 1881 ou 1882, essa carta é datada. Eu postei no nosso grupo do Telegram. E ali uma estudante pediu que eu explicasse um pouco mais sobre esse trecho. É um trecho que fala exatamente, né, da relação de mestre e discípulo, né? O guru e o Shela. Então eu quero aproveitar, né, o comentário que eu vou fazer sobre esse trecho para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Vez e outra a gente fala sobre isso. É um tema importante, ainda mais hoje, quando a palavra guru acabou ficando, né, carregada com um monte de sentidos e até, digamos, uma má fama, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso também, mesmo que rapidamente. Então, antes da gente falar sobre a relação guru-shela num contexto oculto, e para que a gente inclusive possa fazer um paralelo, né, nessa relação com a relação do professor e o aluno num nível espiritual, exotérico, porque a gente pode ir fazendo paralelos, né? Aí a gente precisa primeiro entender o que é o guru. O que essa palavra indica num sentido mais profundo e como todo o resto vai ser símbolo desse sentido mais profundo, tá? Então, na sabedoria antiga, né, na doutrina secreta, no ocultismo, o guru, primeiramente, é o raio do espírito universal em cada um de nós. Essa, ou que no Oriente se chama de Atma, né? Ou que os budistas vão chamar de natureza búdica. Esse é o Buda, esse é o Cristo, isso é o raio do Espírito Divino em cada um de nós, em cada ser vivo. É o que às vezes também é chamado, numa linguagem mais mística, de Deus interno ou anjo guardião. E eu vou já explicar por que também. Mas vamos começar por aí. O guru secreto, né? O guru no sentido mais profundo dessa palavra, ou seja, o mestre no sentido mais profundo nessa palavra, para nós, seres humanos encarnados, é o Logos. É o raio desse Logos que nos anima, se podemos dizer assim, ou que nos ilumina, enfim. Ou seja, é a vida básica, é o raio da vida básico. Isso é o sentido mais elevado de guru. Na nossa experiência, nós temos uma capacidade de perceber essa vida una? Nós temos uma capacidade de acessar o estado de consciência dessa vida una de maneira direta? Não. Então, esse guru, esse mestre, no sentido mais amplo, se manifesta no nosso campo de percepção de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com o nosso ponto no caminho do desenvolvimento. E daí a gente vai falar, eu vou falar pelo menos de 3 níveis, então, do guru. De 3 níveis do mestre, né? E tá, tudo bem, essa palavra a gente acaba usando ela no masculino, mas assim, vamos transcender aí, né? Obviamente que isso tá além de gênero, né? E tá além de sexo, claro. Então eu vou falar de 3 manifestações na nossa vida, né? Na nossa vida como cultivadores, obviamente, né? Tá? Então eu vou começar do nível mais próximo da nossa experiência. Estamos aqui, percebedores, identificados com um corpo, identificados com uma estrutura psicofísica que a gente chama de personalidade. Como o guru se manifesta nesse nível pra gente? Através de tudo aquilo que nos leva a uma compreensão mais profunda da realidade. Pode ser um livro, pode ser uma pessoa que passa na nossa vida e nos fala alguma coisa que nos desperta para um sentido mais amplo da vida, né? Nesse sentido, o guru pode ser qualquer coisa. É claro que quando a gente chega num ponto de amadurecimento, né, e a gente começa a buscar ativamente uma compreensão mais profunda da vida, a gente vai começar a encontrar o que no Oriente se chama de Kalyana Mitra, né? O amigo espiritual. Ou seja, alguém que também está no caminho,
e talvez um pouco mais avançado do que você em vários aspectos, né? E talvez em outros aspectos não tão diferente de você, né? E que pode lhe apontar, pode lhe dar instruções muito importantes e que vão lhe ajudar a se desenvolver, né? E isso é o preceptor espiritual, isso é o professor espiritual, é o Kalyana Mitra, é um amigo espiritual. Então você vai aprender meditação, você vai aprender, sei lá, né? O sistema em que você está ali se desenvolvendo espiritualmente naquele momento, por conta do seu contexto kármico, né? Então, essa é a primeira manifestação mais concreta para a gente desse guru secreto, né? Desse nível fundamental do que é o guru, do que é o mestre, né? Beleza, então você vai se desenvolvendo, você estabelece uma relação com esse professor, né? E o treinamento que você tem com esse professor, com esses professores, porque ao longo de vidas você vai encontrando vários, né? Na medida que você vai se desenvolvendo, você vai atraindo professores mais desenvolvidos também que correspondam com as suas necessidades, percebe? Por quê? Porque aquela uma vida, aquela uma consciência se manifesta na sua experiência de modo a atender a necessidade que você manifesta de desenvolvimento e crescimento. E isso, eu nem estou colocando aqui uma distinção de direção, né? Pode ser numa direção quanto noutra. Vamos falar aqui só, né, da direção da emancipação, da direção da expansão criativa e não da contração e da autodestruição. Vamos falar só do caminho, alegoricamente chamado caminho da luz, né? Mas a gente pode fazer paralelos nas duas direções. O caminho da luz e o caminho da sombra tem também os seus professores, né? Então, à medida que você vai amadurecendo pontos e vai desenvolvendo pontos e vai fazendo chamados, você vai manifestando necessidades, né, por outros níveis de amadurecimento, aquele guru universal se manifesta na sua experiência através de um professor que possa atender essa necessidade, né? E aí essa relação com os professores espirituais. Quando o percebedor ele chega num certo nível de desidentificação da estrutura psicofísica, ou seja, ele está se preparando para chegar naquele ponto de emancipação, né? Ou por alguma razão ele fez um processo mais acelerado que o resto da humanidade, então ele entra naquela corrente que a gente chama de caminho secreto, né? Que é o desenvolvimento oculto mais acelerado, né? Rumo à emancipação. Então, você precisa de um professor especial, você precisa de um professor específico que possa lhe acompanhar nesse processo, né? E aí nós estamos falando do Mahatma, do adepto da fraternidade, né? Um mestre em ocultismo verdadeiramente, ou seja, uma alma emancipada que possa lhe acompanhar na travessia. Vai ser, né, o seu guru interno, né? Vai ser quem realmente vai lhe introduzir nos mistérios da natureza e lhe auxiliar, não exatamente da maneira como a gente imagina esse processo, né? Mas vai nos auxiliar no processo, né, de despertar os nossos potenciais internos e manejá-los corretamente. Aí a gente tem um outro nível do que é o guru, né? A gente tem um outro nível do que é o mestre, percebe? Eu falo isso porque as leis e as condições que se aplicam na relação com um professor espiritual no nível externo, elas são diferentes daquelas que se aplicam com um mestre da fraternidade ou com um adepto. São leis mais amplas e são condições mais complexas. Muitas delas são as mesmas, obviamente, né? Porque a gente está falando de uma progressão no caminho. Mas ali você vai encontrar outras dinâmicas. Então a gente tem esse outro nível da relação, né, de guru e shela, ou de mestre e discípulo. É claro, esse segundo nível ele é muito mais sério, ele é muito mais profundo, né, e ele é muito, muito mais decisivo no seu caminho, né. Claro, todos os professores que você encontrou lhe levaram até esse ponto, né, eles foram lhe levando até esse ponto, eles são elos de uma mesma corrente, digamos assim, né. E claro que quanto mais você está se aproximando, né, do Mahatma, da grande alma, né, porque a palavra Mahatma quer dizer isso, ou seja, do adepto, do mestre emancipado, que é quem vai lhe introduzir na sua corrente, né, de fato, conscientemente, cada professor que se aproxima desse ponto, a dinâmica com esse professor também vai se assemelhando. E por isso a gente fala que os professores espirituais,
né, que nós temos as relações ao longo das vidas, ou nessa mesma encarnação, são todos degraus que nos preparam para aquele nível de relação e para aquela dinâmica que vai se estabelecer, né, com o seu iniciador, o seu guru iniciador. E claro, toda relação com o iniciador, com esse Mahatma, né, esse mestre da fraternidade, eventualmente vai lhe levar a interagir com o terceiro nível, né, do guru, ou o terceiro nível do mestre, né, que é, digamos assim, seu Deus interno, esse anjo guardião. E aí, isso é toda uma questão que precisa ser compreendida no contexto de constituição oculta e no contexto, né, de vários ensinamentos ocultos. Então aí você vai assistindo e acompanhando os ensinamentos aí, e eventualmente a gente vai falar também nesse tópico. Mas aí essa é uma outra questão. Esse trecho fala sobre esse segundo nível, né, que é o guru como um mestre da fraternidade, um adepto. E aí eu vou ler esse trecho para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas eu queria que vocês compreendessem essas distinções para vocês fazerem paralelos. Algumas coisas do que está dito aqui nessa citação também se aplicam à nossa relação com os nossos professores espirituais, com os nossos amigos espirituais, né, os nossos professores externos, né? Até porque, quando você vai se aproximando do caminho oculto, normalmente o Mahatma, ele não vai te dar instrução espiritual diretamente. Ele vai te delegar para um Shela, ou seja, um outro estudante mais avançado, que vai, né, te preparar com todo o ensinamento básico que você tem que receber. E porque o guru, né, o adepto, ele lida diretamente com o percebedor, muito mais do que com o percebedor ainda mais ou menos identificado com a personalidade, entende? Porque é aquele outro nível. A ênfase está ali. Então você tem que funcionar ali mais ou menos conscientemente, não necessariamente completamente conscientemente, né? No nível do percebedor, para você interagir com o adepto da fraternidade, né? Então, vou ler aqui esse trecho e a gente vai ver como né, tem mistérios nesse nível da relação, né? Eu tirei só esse trecho da carta, porque a carta é longa e fala de muitas outras coisas, e é nesse ponto que ele tratou especificamente dessa relação. Ele diz assim, ó, o Kuthumi falando para o Hyun: é um ditado familiar que um casal bem combinado cresce junto, de modo a chegar a uma semelhança bem próxima nas características, bem como na mente. Mas sabe você que entre adepto e Shela, mestre e pupilo, gradualmente se forma um laço mais próximo, pois o intercâmbio psíquico é regulado cientificamente, enquanto que entre marido e esposa a natureza não auxiliada é deixada por conta própria. Como a água num tanque cheio corre para um tanque vazio com o qual está conectado, e como o nível comum será mais cedo ou mais tarde alcançado de acordo com a capacidade do tubo de alimentação, assim o conhecimento do adepto flui para o Shela. E o Shela alcança o nível de adepto de acordo com suas capacidades receptivas. Ao mesmo tempo, o Shela, sendo um indivíduo, uma evolução separada, inconscientemente comunica ao mestre a qualidade de sua mentalidade acumulada. O mestre absorve seu conhecimento. E essa estudante que pediu que eu falasse sobre isso, a dúvida dela estava muito nessa última parte aqui, que é como é que o Shela, ele influencia, né, ou ele transmite algo para o mestre. No próprio exemplo dado pelo Kuthumi, isso fica claro. Se você meditar um pouquinho sobre isso, você consegue entender. Mas vamos lá, né? Então, assim, um ponto muito interessante dessa citação, que ele primeiro chama atenção, é que ele usa esse exemplo dos casais, né? E a gente vê isso realmente na experiência, né? Como os casais parecem que eles vão ficando parecidos com o tempo, né? Fisicamente, mentalmente, parece que vai trocando certos traços ali, ou equiparando certos traços. E o Mahatma diz que isso também acontece num nível ainda mais intenso, né? E ele fala que, né, um laço ainda mais próximo, né, entre o guru e o Shela, entre o mestre e o discípulo. Aí ele dá o exemplo desse tanque. Imagine você então que tem um tanque cheio, tem um tanque vazio, eles estão conectados por um tubo de alimentação. Progressivamente, a água que transborda desse tanque cheio vai começar a encher esse tanque vazio. E o enchimento desse tanque vazio vai se dar mais ou menos rapidamente, de acordo com a capacidade de receptividade.
Então aqui já nos dá uma grande indicação. É por isso que eu falei, ó, essa interação, ela acontece no nível do percebedor. É no nível do percebedor. É no nível interno. É uma relação que não tem tanto a ver com a relação externa. Por exemplo, quando você tem um professor espiritual, um preceptor, você tem uma relação externa. Você vê, você conversa, você troca informação, você recebe ensinamento, você recebe orientação. E isso não é uma necessidade na relação com o mestre da fraternidade, por exemplo, o mestre do caminho oculto. A gente pensa, né, que, nossa, quando eu me tornar um Shela, no sentido oculto dessa palavra, né, no caminho oculto, então eu vou encontrar um mestre, eu vou receber informação, eu vou receber instrução. Não, não é bem assim. Os mestres, inclusive, dizem que, de acordo com a lei, com o que é normal, esse contato externo, ele pode não acontecer até a quarta iniciação. Depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre iniciações. Percebe? Aí já quebra muito todas as ilusões que a gente joga nesse tipo de relação. Ela é uma relação muito diferente do que a gente, especialmente a gente que foi criado, né, num contexto tão desconectado disso, né, porque até, pelo menos em alguns países da Ásia, esse era um tema muito familiar. Você era criado vendo seu pai se relacionar com um guru, com um professor espiritual, então meio que era uma questão cultural. Aqui a gente nem isso tem, né? A gente dizimou os nossos pajés, né? Os nossos panis, os nossos mestres espirituais, boa parte deles. E no cristianismo a gente não tem muito, né? Tem o padre, ele é a figura do padre, mas ele é visto de uma maneira diferente, né? Não cumpre bem essa função às vezes, né? Na maior parte das vezes, pelo menos. Pastores, etc. Né? Os nossos líderes religiosos. Eles são líderes religiosos, né? Percebe? Então, o que a gente tem como referência nesse processo é a escola. E nosso processo de educação formal, nossa, ele é industrial, né? Ele é industrial, ele é materialista. E a gente traz todo esse ranço e a gente traz esse preconceito, essas expectativas, tanto para a relação com o professor espiritual, com o Kalyana Mitra, e a gente leva, se a gente não desconstruir isso, até para a relação com o adepto, com o guru da fraternidade, né, com o Mahatma. A gente vai levar essa expectativa, esse ranço, essa ideia distorcida, né, de que eu vou sentar na cadeira, vou absorver, tenho que memorizar, vou ser testado nessa memorização e passo de ano. E não tem nada a ver com isso. Né, o seu processo de desenvolvimento, mesmo com um preceptor espiritual, como com o Mahatma, tem a ver com um desenvolvimento triplo, né? Um desenvolvimento físico das suas capacidades, né, físicas, ou seja, o veículo que você recebeu da natureza nessa encarnação, com as suas habilidades desenvolvidas e aquelas que ainda estão latentes, né? O seu desenvolvimento psíquico, que diz respeito ao percebedor, e o seu desenvolvimento espiritual, que diz respeito àquele potencial da mônada, né, que está expresso ou não. Percebe? Né? Autoconsciência. Então, não tem nada a ver com você sentar, ouvir, memorizar e passar por uma prova e então passar de nível. Tem a ver com desenvolvimento de potencial interno. Né? Ativação de um potencial que está latente. Então, quando você pensa nessa figura, né, dos tanques, né, você vê que é preciso haver um canal de alimentação. E isso é basicamente o laço de sintonia, de simpatia que deve se estabelecer. Né? Nas nossas relações com professores espirituais, na vida, isso é muito kármico. Né? Normalmente, isso é condicionado karmicamente. Né? O que eu quero dizer, um karma pretérito, obviamente. Né? Normalmente é assim. Você é levado por um karma pretérito, você sente afinidade com esse, você não sente afinidade com aquele, você tem atração por esse caminho, não tem atração por aquele, e assim você vai se ligando num professor ou outro, né, de maneira muito mais cega do que uma questão mais consciente, né? Não que não existam elementos kármicos, né, que condicionem os nossos laços de afinidade com uma Mahatma e não outro, né? Mas a relação para chegar no nível de consciência ali depende muito mais
digamos, de um karma consciente do que esse karma pretérito, ou seja, um processo de se afinar, né? Um processo de de sintonia e de simpatia que você precisa criar, entende? E especialmente falando da gente na condição em que a gente está, nessa altura do desenvolvimento da humanidade que a gente está, né? Em que, obviamente, a média da humanidade, a grande maioria da humanidade, né? O objetivo para ela é um desenvolvimento místico e não um desenvolvimento oculto ainda. Isso está para a humanidade como uma espécie e muito na frente, né? Por isso que o caminho oculto é uma particularidade, é uma exceção no processo, né? A cada geração, alguns poucos seres humanos demonstram, né, a qualidade, as qualidades necessárias, enfim, né, para realmente entrar nesse tipo de treinamento. Mas essa relação com os adeptos, com os mestres da fraternidade, já está acontecendo naquele nível, a gente que não percebe. Por isso que eu falo e faço a distinção entre esse contato consciente, né? Que é quando você diz, esse Mahatma, esse adepto é o meu guru, é o meu mestre. Você tem consciência disso, você estabeleceu essa relação conscientemente. Você usou todos os professores com quem você entrou em relação, né, para afinar a sua vibração e para despertar em você aqueles elementos da natureza espiritual que se assemelham com o estado que um adepto sustenta, né? E é isso que faz com que esse laço se estabeleça. É pela vibração semelhante. Esses átomos vibram de maneira semelhante, por isso estabelecem uma relação. E aí vai começar a acontecer um processo alquímico. Um processo alquímico. Que é uma continuação do processo alquímico que vem acontecendo na sua relação com cada um dos seus preceptores espirituais. Porque o processo que acontece entre um Shela e um Mahatma é o mesmo, num grau menor, que acontece entre o pupilo e o professor espiritual ao longo das encarnações. Porque à medida que você se desenvolve, você faz um chamado, a natureza te responde com um professor, ou uma professora, obviamente, né, que tem a capacidade de atender esse chamado. Então, a comunicação, né, e o processo de amadurecimento, de alquimização e despertar do seu potencial espiritual vai acontecendo passo a passo, progressivamente. Percebe? Por quê? Porque todos eles são enviados, são reflexos da uma vida, da uma consciência. Essa citação do mestre fica mais claro quando você lembra da proposição fundamental da doutrina secreta, que é uma unidade básica e fundamental. Ora, essa unidade básica e fundamental, ela não é criada, ela já é. A gente começa a tomar consciência. Imagine, né, uma roda, lá no centro, vários raios saem. Quanto mais se aproxima do centro, mais você vai percebendo proximidade com os raios. Quando você chega no centro, você percebe que você é todos os raios dessa roda, né? Então, o adepto, cada professor espiritual representa esse elo entre você, né? Esse elo entre você e esse raio que leva até o centro dessa roda. Um adepto representa um elo num nível superior, né? Onde você já percebe muito mais proximidade entre os raios laterais, digamos assim, né? Ou seja, você já está muito mais consciente da unidade da vida e, portanto, você transcendeu em alguma medida a ilusão e a identificação com a personalidade e por isso você já funciona, pelo menos parcialmente, conscientemente no plano psíquico, no nível do percebedor, que é onde você realmente recebe a instrução de um adepto. Claro, essa instrução também é recebida no nível físico, externo, tarará, mas o foco da relação não está aí. Por que o foco da relação não está aí? Por quê? A personalidade é passageira, né? O percebedor é que é condicionalmente imortal. É o percebedor que pode ser imortalizado. Vá assistir os ensinamentos sobre The Watching, sobre o estado pós-morte. A gente está falando sobre isso. Então temos lá esses tanques, né? A velocidade com que esse tanque vazio enche depende, né, desse nível de receptividade, né? E é claro, à medida em que esse tanque vai encher, né,
vai começar a haver uma intercomunicação entre esses dois tanques, né? Tudo bem, esse exemplo material concreto, ele pode criar uma dificuldade da gente entender como é que essa informação ela vai e volta. Mas se você imaginar que são átomos ou partículas num estado de entrelaçamento, fica muito mais fácil daí de perceber que há uma troca de informação. Há uma troca de informação. E isso é uma questão bem no nível prático, né? É uma questão bem concreta mesmo, na relação com o adepto, por exemplo. Até com o professor espiritual, às vezes. Se a devoção ela é grande, se o nível de simpatia é grande, você percebe essa troca acontecendo, inclusive na relação com o professor espiritual. Mas na relação com Shela e adepto, como isso é muito mais profundo ainda, né? Porque a instrução que o adepto transmite para o Shela não é uma informação intelectual. É realmente uma transmissão espiritual psicoenergética. O Shela mais ou menos que se torna uma extensão do adepto e recebe do adepto na medida da receptividade dele. É como se fosse um enxerto de uma árvore, né? Ele é enxertado na árvore. O adepto é a árvore, o Shela é um enxerto. Na medida em que ele consegue, né, realmente estabelecer aquele laço, ele se alimenta da seiva da árvore e cresce e vai produzir frutos, né? Ele vai receber informação, mas ele também vai transmitir informação. O mestre, ele dá, nessa carta ele fala de um exemplo, né? Ele dá um exemplo com relação à língua, né? Se o adepto, por exemplo, fisicamente, né, no corpo dele físico, ele não sabe um determinado idioma, né? Ele pode pegar, né, do Shela, se o Shela sabe, né? E quando ele vai pegar essa informação do cérebro do Shela, vai vir com as expressões idiomáticas que aquele Shela usa, daquele idioma, etc., a não ser que ele conscientemente faça essa filtragem. Então, o adepto pode, inclusive, pegar trejeitos e traços, né, verbais, assim, do Shela. Ele deu um exemplo para mostrar como, né, o adepto também se enriquece com a experiência do Shela. E é claro, a gente pode colocar isso numa questão de códigos espirituais, né? Porque a gente está trocando, né? A gente está trocando informação. Né? Então você vê que é uma relação muito profunda, né? É uma relação muito profunda. Porque o que acontece, na verdade, é que com cada relação dessas, em qualquer desses níveis, o que a gente, seja no nível do professor externo, que eu estou chamando aqui de Kalyana Mitra, o professor espiritual, seja nesse nível interno, que é a relação com um guru adepto, né? Ou seja, um guru que é Mahatma, que ele é uma alma emancipada, seja na relação com o mestre no sentido ainda mais profundo, que é o seu Deus interno, o seu anjo guardião. Todos esses três níveis representam, na verdade, né, um despertar progressivo para aquele quarto, Atma, a grande vida, o um espírito. Todos eles são passos para isso, nesse processo progressivo de, né, despertar para a unidade básica da existência, da vida, compreende? Então é um processo químico, né? É um processo alquímico, um processo místico muito profundo. Então acho que ficou claro agora, né? Como é que esse processo ele acontece, né? Não somente no nível mais prático e concreto, né? Mas no nível mais interno também, né? E por isso que essa relação com o adepto da fraternidade, né? Você entrar nesse nível de relação, você se tornar um Shela, né? É uma coisa tão delicada e tão difícil, né? Porque um mestre da fraternidade não vai aceitar, entre aspas, você como um Shela só porque você quer, só porque você pediu, né? Não, você tem que se provar digno disso, né? Você tem que provar que você está naquele estado que é genuíno a necessidade, né? Para que a natureza, né, realmente estabeleça esse processo, compreende? E é claro, porque imagine, o adepto ele representa um estado de homogeneidade, né? Tanto no sentido psicológico quanto no sentido energético, né? Muito grande comparado com a gente. Muito alto aquele nível de homogeneidade, né? É uma partícula que, metaforicamente falando, né? É uma partícula que vibra, né? Com muita constância no mesmo registro. E que progride com
regularidade. Nós somos completamente caóticos, né? A gente ainda uma panela de sopa, né? Tanto no sentido físico, né, das partículas físicas, a qualidade das pequenas vidas que compõem o nosso corpo físico e astral, né? É muito heterogêneo, quanto psicologicamente, que temos impulsos muito díspares, né? Temos impulsos espirituais, mas temos muitos impulsos que nos arrastam para a parte animal e material. É muito caótico, né? Então, assim, a gente representa um peão girando de maneira muito errática, enquanto que um adepto representa uma partícula que vibra de maneira muito regular e harmônica. Imagina, né? Para o trabalho do adepto é um risco estabelecer essa ligação indiscriminadamente com partículas erráticas, né? Porque a gente vai levar o quê? Desarmonia. Vai ser um trabalho de transmutação enorme, né? Que o adepto simplesmente não tem como desviar a energia do serviço ao planeta para cuidar de uma unidade. Percebe? Por isso, né, mesmo quando no processo interno o percebedor ele chegou num ponto de maturidade, ele começa a atrair a atenção da fraternidade, normalmente ele começa essa relação através de uma conexão com os chelas daquele raio, né, daquela linha espiritual que aquele adepto que está destinado a ser o seu mestre em algum momento representa para sua alma, né, para o seu percebedor, percebe? Lembre do exemplo da teia, né? É o exemplo da teia. A gente vai se ligando em correntes que vão nos aproximando cada vez mais do centro. E isso é o símbolo de um processo de progressiva realização e conscientização da unidade da vida. O espírito ficando cada vez mais autoconsciente, ok? Bom, se tiverem alguma outra dúvida, vocês deixem nos comentários, a gente volta a falar desse assunto, porque ele é riquíssimo e profundo, e ele toca muito numa parte da antropogênese, né, da história da humanidade ali, na terceira era, né, porque tem uma relação com esse Deus interno, e a gente eventualmente vai falar disso em algum estudo, tá bem? Fiquem em paz.